bem que falamos ontem que os bancos brasileiros temiam a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que, sem especificar a lei Magnitsky, determinou que leis estrangeiras não têm validade qualquer em terra brasilis. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é o fato que o ministro Flávio Dino também proibiu instituições financeiras brasileiras de atenderem ordens de tribunais estrangeiros, tribunais de fora, sem autorização expressa do Supremo Tribunal Federal, e o resultado foi um mercado agitado, para ser bem generoso aqui, não é isso, Mano Ferreira? Exatamente, Marinho. A insegurança jurídica gerou um dia de caos na Bolsa de Valores. O Ibovespa ontem despencou mais de 2%, com queda, sobretudo, das ações dos bancos, que perderam quase 42 bilhões de reais em valor de mercado. Isso se dá, sobretudo, em função da insegurança jurídica, do fato de que os bancos e o sistema financeiro nacional, que vale dizer, no século XXI, todo o sistema financeiro é altamente globalizado e, portanto, bancos de origem brasileira fazem operações o tempo todo também no mercado americano e ficaram diante de uma encruzilhada, de um medo, de uma insegurança jurídica, ou seja, a falta de clareza sobre o que de fato está na mesa para os bancos é aquilo que gerou o maior caos, porque o ponto é, então, a decisão do ministro Flávio Dino está dizendo que caso algum banco brasileiro decida por conta própria, em função de avaliação de risco, suspender a conta do ministro Alexandre de Moraes, haverá punições no judiciário brasileiro? Ou, se do outro lado, se o banco decide manter as contas do ministro Alexandre de Moraes, ele pode ser sancionado no mercado americano, ou seja, qualquer que seja a atitude tomada pela instituição financeira, ela será punida de algum lado, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Essa insegurança, essa falta de clareza sobre quais serão as consequências de uma atitude que, no fim, vale lembrar, bancos, instituições financeiras são instituições privadas que deveriam ter total autonomia sobre com quem tem uma relação comercial. Então, se deseja ou não ter a conta bancária de alguém, seja o ministro Alexandre de Moraes, seja qualquer outro cidadão, se o banco avalia que aquele cliente não é adequado para a sua estratégia, o banco não deveria ser obrigado a ter aquele cliente, né? Mas a decisão do ministro Flávio Dino, da forma como se deu, ao incluir a questão de que qualquer atitude relacionada a imposições de sanções ou de leis estrangeiras precisa ser, antes de executada, subordinada à deliberação do Supremo, foi o que criou esse ambiente de insegurança jurídica. Sobre a tão falada lei Magnitsky, tão debatida, com os holofotes em cima dela, qualquer um nessa altura, com minimamente que está compenetrado ou está ciente, com seus sentidos em dia, já deveria ter percebido que ela não promove a invasão da soberania de outros países, e sim afirma a própria soberania americana. Todos os países têm total liberdade de não acatar a imposição que ela representa no mundo real, mas pagarão o preço caso queiram seguir transacionando, operando e, enfim, negociando com toda uma clientela, sua carteira em dólar, lastreada em dólar, e perder acesso ao mercado americano, a moeda de reserva do mundo. Talvez esse não é o sonho molhado do presidente Lula, porque não paga para ver. Eu sugiro fortemente aqui, como seu amigo do dia a dia, que não é uma boa ideia. Mas eu quero ver Jéssica Peixoto, porque o que tudo indica, Mano Ferreira, parece que o dólar está com uma certa inveja do Vasco contra o Santos, doido para chegar no 6 o quanto antes. Complicado. Jéssica Peixoto. Não, então, eu acho que quando no Brasil os banqueiros estão infelizes, as coisas começam a mudar politicamente. Eu acho que isso é uma perda de um apoio até importante em termos de narrativa para o governo federal. E aí, obviamente, são instituições desligadas, mas vale mencionar que o Flávio Dino é um político de carreira e chegou a ser ministro da Justiça, inclusive, deste governo, que foi indicado depois para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a grande questão aqui é uma incompreensão da lei Magnitsky, André, porque, como você bem colocou, ela é uma lei que trata do território dos Estados Unidos e ela trata também do que você vai falar agora. É isso aí, estamos de volta para todo mundo também nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Segue a todo vapor, repercutindo aqui o fato que a decisão do Flávio Dino de ontem de tentar vedar que qualquer
qualquer imposição das leis estrangeiras possam ser acatadas aqui por empresas brasileiras e ter validade no território nacional, está dando aí realmente um verdadeiro, enfim, realmente um cataclisma aí nos bancos que acabaram registrando perdas bilionárias no dia de ontem e estão lidando com essa imprevisibilidade, com esse nevoeiro sem precedentes, talvez em realmente o que vale, afinal de contas, nesse país. De qualquer forma, Jess Peixoto aqui com a palavra, a gente segue adiante. O que eu estava dizendo é que a Lei Magnitsky, ela está falando sobre o território dos Estados Unidos e empresas que negociam com os Estados Unidos. Então, é direito deles, você pode concordar, discordar, amar, odiar, não importa. E aí, o que acontece? As empresas que têm bandeiras, como, por exemplo, as bandeiras de cartão de crédito, que são dos Estados Unidos, que têm sistemas de operação nos Estados Unidos também, que operam, bancos que operam lá, eles são obrigados a cumprir as determinações de não permitir que as pessoas que estão dentro da Magnitsky, que elas tenham este acesso. E esta é a disputa que, mas eu não acho que o ministro errou. Ninguém está perguntando se acha que o ministro errou. O que a gente precisa olhar no fato aqui é se esta lei, ela está infringindo a soberania do Brasil. A lei em si, não. Talvez a justificativa, e aí a gente até teve essa discussão ontem, sim. Mas no final do dia, o que a gente precisa ver? Os bancos têm muito a perder. Porque, de um lado, eles podem ser sancionados, mas os Estados Unidos já fez isso em algum momento? Eles já sancionaram bancos que descumpriram a lei Magnitsky. E não sancionam em R$5, não. São bilhões de dólares. Então, existe uma perda muito grande. E se a relação continuar tensionando, o que pode acontecer e os bancos estão sentindo isso na prática, a desvalorização vem disso, eu opero no Brasil ou nos Estados Unidos? Se esta for uma escolha, se o Brasil forçar esta escolha, vou te dizer que nós vamos sair perdendo. A gente lembra do banco francês, o BNP Paribas, que foi sancionado algo em torno de 9 bilhões de dólares por transacionar com sancionados do Irã e do Sudão. Teve o banco Dandong, banco chinês, que acabou sendo sancionado também fortemente por transacionar com sancionados norte-coreanos. Ou seja, há precedentes, tá, pessoal? É melhor não brincar com fogo, é ficar dando murro em ponto de faca. Você pode até extravasar a sua ira, a sua indignação, mas quem vai acabar com a mão toda retalhada é você. Então eu sugiro fortemente para que a gente tenha um pouco mais de juízo e bom senso. Vamos aqui um comentário com o Luiz Cáceres, a gente segue adiante. Isso também impõe uma corrida bancária, né? Então, as pessoas, junto com essa insegurança jurídica, vão começar a correr para os bancos para tentar resgatar o dinheiro, porque você não deixaria o seu dinheiro em algum banco que corre o risco de falência amanhã. E outra potencial causa que isso pode trazer é também um alvo nas costas do ministro Flávio Dino por parte da Lei Magnitsky. Seria ele o próximo alvo? Haver fortes emoções, mas olha, para todo mundo que está cansado, sinceramente, de ver o nosso Brasil travado por crises, uma atrás da outra, impostos que não param de chegar e promessas vazias, bravata para tudo que é lado, você sente que quem trabalha, quem empreende, quem inova nesse país está sempre remando contra a maré? Então, eu tenho certeza que você, do outro lado, não está só e há um novo caminho